Bom, boa tarde a todos vocês, a todos que nos acompanham também pelo YouTube. Mais um dia da aula de Sociologia e estou muito feliz de poder continuar esse assunto que é muito interessante e também muito importante, tanto para o nosso bom desempenho no Enem, quanto também para a nossa vida política e cidadã. Certo? Repactuando as nossas orientações, vamos fazer a semelhança da aula passada. Eu vou fazer 2 blocos de perguntas, abrir para perguntas, certo? Então, nós vamos ter um bloco de abertura de perguntas logo após essa primeira etapa do Estado, e em seguida, no fim da aula, nós falamos também e abrimos para mais um bloco de perguntas, ok? Bom, recapitulando a aula passada, nós paramos exatamente nessa parte da dimensão política e governamental, certo? Para podermos analisar como é que as conjunturas econômica, política e social se articulam. Tá? Como nós comentávamos antes, para nós podermos fazer uma boa interpretação das questões de humanidades, nós precisamos, primeiramente, saber conceitos, né? Isso precisa estar muito fresquinho na memória de todo mundo. Precisamos ter uma noção de contexto histórico, então não basta apenas saber o que é a Revolução Industrial, o que foi a Revolução Francesa, eventualmente o que é uma democracia, se nós não sabemos contextualizar com as causas que levaram a esse evento histórico e com as consequências decorrentes desse evento histórico, que essas consequências, esses impactos, eles afetam toda a sociedade, não só no momento imediato, como também no momento futuro, né? Então, nós hoje colhemos frutos do que ocorreu na Revolução Industrial, do que ocorreu na Revolução Francesa. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre os modos de produção econômico, certo? Então, nesses modos de produção, nós podemos ver o primitivo, o asiático, o escravista, e discorremos um pouco sobre o modo de produção capitalista, e de como isso gerou uma necessidade de alteração do Estado. Então, quando nós falamos que o que é o Estado é uma instituição política, certo? É a primeira instituição política social que se configura a partir do momento em que as sociedades se tornam mais complexas, que começam a crescer, que começam a ver a necessidade de estabelecer relações para podermos interagir socialmente, correto? Então, o Estado nem sempre foi como nós conhecemos hoje, o chamado Estado Democrático de Direito. Também nem sempre é da mesma forma como é aqui no Brasil, né? A própria democracia, ela é diferente, ela se configura, ela se articula de forma diferente nos países onde ela está presente. Então, nós vamos falar, esclarecer um pouquinho desses conceitos, certo? A partir desses conceitos também vinculando, como eu falei para vocês, ao contexto histórico, social, político, econômico, tá? Para que a gente possa refletir e trazendo um pouco também das questões de Enems passados, para que vocês possam ver como é que isso se aplica na prática, ok? Então vamos lá. Como eu dizia ontem, essas duas figuras do Leônidas e do Rei Xerxes, eles representam um embate, né, que foi do filme 300, eles representam um embate de 2 tipos de Estado, né, de 2 formas de conceber o poder político. Uma primeira forma na forma teocrática e uma outra na forma ainda monárquica, né, porque existia o rei, mas um rei diferente, né, a forma como se estruturava o poder político na Grécia. Nós temos uma diferença, inclusive, dentro da própria Grécia. Esparta de um jeito, Atenas de outro, mas ambos tinham um ponto em comum, que era já a presença do Senado, né, que era aquela presença dos anciões, das pessoas de mais posses, dando conselhos ao rei. Né? O que não acontecia, por exemplo, na Pérsia, aí representado pelo rei Xerxes, né, que se representava um Estado teocrático, ou seja, um homem, mas que não era visto como um homem, era visto como um deus, e isso vai se repetir em outras civilizações, certo? Então, para a nossa representação inicial, nós vamos começar a diferenciar essas formas de Estado. Então, vocês veem aí no primeiro slide, certo? As formas do chamado Estado antigo. Nós classificamos, e essa é uma classificação para poder separar 2 grandes períodos históricos, que é o chamado Estado antigo, com as formas de Estado na antiguidade, e o chamado Estado moderno. O Estado moderno não é pós-Revolução Francesa, como alguns podem pensar. O Estado moderno, ele é a partir do momento que, vamos dizer assim, a coisa pública se separa da coisa privada.
Tá? Então, nós vamos ter as formas de Estado antigo, onde não havia muita clareza nessa diferenciação, e vamos ter a forma de Estado moderno, onde o público começa a se distanciar, se separar com uma clareza muito maior para a sociedade e para o governo. Tá? Então, as formas de Estado antigo, teocrático, né? Nas imagens aí vocês vão identificar uma que é o do Egito. Então, nós temos no Egito uma representação de como é o Estado teo, de Deus, né, teocrático, ou seja, dentro de um governo de Deus. Obviamente não é de Deus, mas assume uma característica de divindade, certo? Então, a autoridade política é exercida por um homem, certo? E a partir disso, dos seus descendentes, é uma linhagem sanguínea, né, de sangue, e a partir disso ele vai exercer o poder, mas com uma característica muito mais divina do que propriamente de poder como hoje nós conhecemos, né, de poder humano, eleito e etc. Então, nós vamos ter a forma de Estado antigo. O grego já vai ter uma forma bem diferente, tanto que as ranhuras que acontecem na história também vêm com a Grécia trazendo essa nova roupagem, ou seja, existia o rei, né? Existia o rei, mas existia o Senado, existia a ágora, a praça de discussão, onde a figura vocês veem no canto superior direito. Então, existia a ágora, onde os cidadãos se reuniam, lembrando que cidadãos não era todo o povo, isso é importante, né? Então, a Grécia, ela começa, claro, a semear algo, né, de inspiração democrática, mas essa inspiração democrática, ela se limita à ideia de cidadãos, com os cidadãos nascidos na Grécia, com os cidadãos com certa idade e também aqueles com maiores posses, né, de famílias. Então, nós vamos ter o povo discutindo, só que esse povo não eram os escravos, né, que os escravos nem eram considerados. Então, nós vamos ter ali uma figura de discussão social. E como eu dizia para vocês na aula de ontem, quando a gente fala em política, hoje está muito vinculada à política partidária. Na verdade, a política, ela é tudo na nossa sociedade. Nós somos, como Aristóteles bem colocava, seres políticos. Nós somos seres que nós convivemos em sociedade e precisamos decidir algumas coisas coletivamente. Correto? Então, nós vamos ter uma característica de decisões individuais, particulares, só que essas decisões particulares estão sob a égide de uma decisão coletiva, certo? Eu não posso praticar tudo aquilo ao meu bem querer, eu estou sujeita a uma ordem social, e assim também na Grécia. E essas decisões coletivas, elas vão acontecer nessa discussão, né? Então, o Senado aconselhava qual era a melhor decisão. As decisões da época, vamos ou não vamos para a guerra? Né? Aonde investir? Então, isso são decisões políticas que hoje a gente presencia também, claro que dentro da nossa estrutura hoje presente, que é a estrutura, né, de Congresso, de Senado, de Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, mas, enfim, essa é a parte política. O Estado romano, ele vai vir numa lógica de imperadores, né, dos grandes imperadores, os Césares, que tinham um poder muito grande, um poder sobre a vida e sobre a morte, mas eles se diferenciavam do Estado teocrático, eles não eram um governo teocrático, apesar de que alguns assumiam quase com a figura maléfica mesmo, né, como Nero, Calígula, mas nós vamos ter os imperadores romanos com uma característica intrinsecamente humana, tá? Então, eles eram enxergados não como divindades, apesar do muito, né, do poder que eles tinham, eles eram enxergados como seres humanos, tá? E por isso também muitos morreram, inclusive através da família. Até aí, Estado teocrático, grego, romano, né, que são as formas que se diferenciam, nós vamos ter uma característica muito presente neles, que é a autoridade, vamos dizer assim, a sequência do poder através do sangue. Então, o sangue era fator determinante, né? Então, nós não tínhamos ali eleições, processos de escolhas ou meritocracia. Nós tínhamos uma descendência sanguínea, tinha que pertencer à linha sucessória ali das famílias, tá? Isso se mantém. O medieval, ele também vai ter a mesma coisa. Ou seja, a característica de que diferenciava, vamos dizer, um rei grego do rei medieval era uma característica dentro da estrutura da sociedade, né? O feudalismo, ele vigorou na Europa durante muito tempo, no mundo, né, ocidental durante um bom tempo, e os feudos, eles eram micropoderes, né?
podemos assim dizer, os clãs, eles exerciam um poder muito grande. Então, o rei, ele tinha uma autoridade, mas era uma autoridade ali de gerenciamento, ele não tinha essa entrada completa, né? Agora, nós vamos ter, a partir da segunda metade da Idade Média, da chamada Idade das Trevas, como muitos de vocês conhecem, uma nova formatação, que é a igreja, né, o cristianismo montado, colado a essa ideia de Estado, de uma forma muito, muito forte. Então, nós vamos ter o poder exercido pela igreja, um poder civil, com poder político, com poder civil. Ser excomungado significava a perda dos seus direitos políticos e civis, que já não eram muitos, mas você tinha ali uma separação social. O que vamos dizer assim, vai acabar modificando essa ideia do rei, né? Quem é o rei? Então, o rei não era alguém divino, não era considerado, ele tinha um direito divino, mas ele não era divino, certo? Mas ele tinha a igreja ali ao seu lado, que dava esse suporte, né, à igreja-estado. Então, o período medieval, o rei medieval, o poder político no medievo, você tinha ali os feudos que exerciam seus poderes sob o controle desse poder político religioso, correto? Quando a gente chama de Estado novo, moderno, perdão, nós vamos ter uma outra característica, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um outro slide. Quando a gente fala de Estado moderno, é uma transformação do que era antes. O governo medieval para um Estado absolutista. Absolutismo, poder absoluto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essas bases teóricas. O que é a base teórica? É aquilo que dá suporte, que dá sustentação a essa forma de governo. Na aula passada eu dizia para vocês isso, não brota do nada uma ideia de Estado, uma reforma de Estado. Há por trás, né, estudos, suposições, há por trás bases conceituais que dão amparo a isso que hoje nós vemos concretizados como formas de Estado e de governo. Então, no absolutismo, é importante ressaltar que nós vamos ter já considerado Estado moderno porque ocorre a primeira separação entre poder público e privado. No Estado absolutista, com o rei, mesmo tendo poder absoluto, inclusive acima dos feudos, nós vamos ter a figura dos primeiros funcionários públicos. Tá? Então, o rei destaca alguns nobres para poder cuidar dessa parte pública das demandas sociais. Então, nós vamos ter a primeira separação, ainda que muito sutil, nós vamos ter a primeira separação do público e do privado. Daí o conceito de modernidade, do moderno. Né? Então, nós vamos ter, para isso, dois tipos de concepções. Uma primeira concepção, abordagem, é a abordagem contratualista. O que é abordagem contratualista? Alguns pensadores vão começar, e que eram conselheiros, né, de reis e de autoridades, ou até mesmo dos rebeldes da época, né, que começam a pensar como seria uma estrutura social adequada. Tá? E eles vão partir, ora, para a defesa do status quo. O que é o status quo? É a ordem, né? Manutenção da ordem imposta, e o que pode ser modificado para atender uma nova realidade. Bom, dentro dessa linha, o Estado moderno se divide em duas bases, absolutismo e liberalismo. E dentro das abordagens, para justificar essas duas formas, nós vamos ter a abordagem contratualista mais tradicional, com Thomas Hobbes, e uma abordagem contratualista de John Locke e de Rousseau, certo? Que vão dar as bases para o que hoje nós conhecemos como Estado liberal ou Estado democrático. Ok? Então vamos lá. O que é abordagem contratualista? Vamos tentar pensar qual é a origem dessa palavra. O contrato social. Você pode dizer, mas eu nunca assinei contrato algum, né? Como é que eu faço se eu nunca assinei contrato algum? Não, é a sociedade. O contrato social é um pacto social onde existe a estrutura política do Estado, onde o Estado está enquanto instituição política e nós, enquanto sociedade, estamos de outro lado. Ou seja, o coletivo e o individual, dialogando.
Bom, diante disso, nessa abordagem do chamado contrato social, nós vamos ter a ideia de que o Estado é mediador entre o poder político e a sociedade, ou seja, o que fazer, como gerir os recursos. Então, tudo isso são papéis, o papel do Estado e o papel do indivíduo ou da sociedade, correto? Nós vamos ter um primeiro pensador muito famoso, que foi o chamado Thomas Hobbes, que escreveu na sua obra o Leviatã, e ele defendia o Estado absolutista, tá? Gente, formas de governo não brotam do nada, isso eu estou falando desde a aula passada. Então, isso é pensado, né? Como o Estado deve ser, isso é uma construção do coletivo, tá? E algumas ideias surgem que podem dar sustentação para essa discussão coletiva, tá? Então, por que eu fiz questão de colocar a data de nascimento e de morte de cada um desses pensadores? Para a gente poder contextualizar e entender o contexto da época. O que o pensador estava vendo, tá? Então, Thomas Hobbes, que vem de 1588 a 1679, ele estava vivendo no auge do Estado absolutista. Então, Thomas Hobbes, né, vendo ali algumas pessoas, né, a sociedade se movimentando, que desde aquela época, mas será que esse é o modelo ideal? Por que que o rei, por que que existe um rei? Por que que o rei deve governar? Como é que o rei deve governar? Esses debates são debates políticos, tá? Então, o que ocorre? Thomas Hobbes escreve o Leviatã defendendo a cessão total de direitos para a proteção total, né, pelo Estado. O que acontece? O que o Thomas Hobbes queria dizer? Quando o Thomas Hobbes fala que o homem é lobo do próprio homem, não fala que o homem é lobo do outro, o homem é lobo do próprio homem, ele quer dizer com isso que nós nos autodestruiríamos. Se nossa natureza era tradicionalmente maléfica, né, tradicionalmente ruim, nossa natureza. Diante dessa natureza, a gente, sem uma mediação de um poder forte do Estado, nós nos mataríamos, ou seja, nós nos autodestruiríamos. Diante disso, ele defende a cessão total dos nossos direitos, ou seja, eu cedo os meus direitos, tá? E isso a gente coloca, por exemplo, imagina que no período passado existiam as famílias. Se uma família brigasse com a outra, como é que a família ia fazer? Ia chamar a polícia? Não, naquela época não tinha estrutura assim. O que acontecia? Essa família tinha o direito de vingar o sangue da outra família, correto? Então, essas famílias resolviam essas questões, né? Quando Thomas Hobbes escreve, ele coloca isso dentro de uma esfera, podemos assim dizer, de Estado, jurídica. O que ele fala? Ele diz, olha, é a cessão total dos direitos e a proteção pelo Estado, ou seja, o soberano, que seria o rei, né, o Estado forte, daquela forma, ele seria a única condição de poder manter a paz e a harmonia no meio social. Né? Então, nós cederíamos esse direito de, por exemplo, o direito de vingar, o direito de fazer, vamos dizer assim, essa justiça com nossas próprias mãos, para que o Estado o faça. Por outro lado, o Estado teria o papel total de nos proteger. Então, ele faz essa referência à figura do grande Leviatã, a figura mitológica, ou não, né, como dizem, mas a figura mitológica do Leviatã como aquele grande monstro, mas que, na verdade, ele, vamos dizer assim, ele precisa ser forte. Só é a garantia de uma sociedade forte, segundo Hobbes, é um Estado forte, né? É um Estado que consiga proteger os seus cidadãos. Isso, visão de Thomas Hobbes. Depois nós vamos ter dois outros pensadores, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Locke, vocês vão ver ali entre Locke e Rousseau uma diferença razoável. E nós vamos ter aí, por exemplo, em John Locke, uma seção parcial dos direitos, tá certo? Seção parcial. O que é uma seção parcial? Significa que nós, enquanto indivíduos, não vamos ceder totalmente o nosso direito. A gente cederia alguns e ficaria com outros. Que direitos eram esses que a gente ficaria? Né? Os direitos individuais, tá? Os direitos individuais de escolha, os direitos individuais pela liberdade econômica que ele defendia, né? E outros a gente cederia ao Estado, como, por exemplo, essa questão da segurança, do poder de polícia, né? Então, John Locke, gente, foi um dos grandes, vamos dizer assim, pensadores que inspirou ideias democráticas, ideais liberais. Ele foi um grande, vamos dizer, entusiasta do chamado liberalismo. Então, o que acontecia?
ele defendia, na sua obra, o segundo tratado sobre o governo, ele defendia que o cidadão, na verdade, ele se contrapõe a Hobbes. Ele diz, não, total não. Não dá para defender totalmente não dá para ceder totalmente os nossos direitos, mas dá para ceder parte deles, né? E alguns ficam com o Estado para fazer esse contrapeso, esse equilíbrio, tá certo? E ele defendia o liberalismo, tanto econômico quanto político. O que é o liberalismo econômico? É a economia livre, o direito de você poder comprar, vender. Pode parecer hoje tão banal para nós, mas naquela época não era, né? O cachorro hoje está animado. Então, nós temos que... Desculpa aí, gente, que o cachorro hoje está participando, está fazendo fundo musical para a nossa aula. Então, nós vamos... quando olhamos para Locke, nós vamos ver que, na verdade, o que ele anseia é algo que nós temos, tá? Então, prestem atenção que as ideias surgiram lá atrás, né? Nós estamos falando de 4, 5 séculos atrás, e ele já vinha com essa ideia. Então, ele defendia a cessão parcial nos nossos direitos nesse chamado contrato social, que seria um pacto sobre o governo. Rousseau, gente, ficou um dos mais famosos, Jean-Jacques Rousseau, certo? Pela sua ideia também inspiradora, tanto de algumas bases da democracia, quanto do chamado socialismo utópico, tá? Rousseau, para alguns, né, para alguns que gostam da sua obra, que interpretam, ele era um grande romântico da alma humana. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, gente, uma coisa, o homem nasce bom. Na cabeça, né, dentro da concepção de Rousseau, o homem, a natureza dele, diferente do que Hobbes disse, a natureza dele é boa. O homem nasce bom. Então, quando fala que a sociedade é que o corrompe, que sociedade é essa que corrompe esse homem naturalmente bom? É a sociedade desigual, é a sociedade de exploração, é a sociedade individualista, é a sociedade mesquinha. Tanto que um dos pontos chaves dele, que ele diz, é a propriedade privada, né? Ele coloca em uma de suas obras que a desigualdade social começa a partir do momento em que o homem cerca o terreno, um dos terrenos, e diz, isso é meu. Então, acabou, isso é meu, não é seu. Então, acaba-se com a solidariedade, certo? Então, Hobbes dizia, o estado de natureza... Rousseau. Rousseau dizia, o estado de natureza do homem é a bondade. Ele é bom, certo? Só que é impossível voltar ao estado de natureza, a não ser que a gente acabasse com toda a sociedade e vivesse, vamos dizer assim, no campo, né, do modo primitivo. Então, Rousseau tinha essa consciência. Aí ele disse o seguinte, bom, já que eu não posso ter a minha liberdade natural, que aí é o que ele propõe, onde vocês estão vendo aqui no slide, ele propõe a troca. Ele não propõe uma cessão de direitos, ele propõe uma troca com o Estado. Que ele diz, olha, eu não posso ter mais a minha liberdade natural, advinda do meu estado de natureza, da minha bondade. Tá? Eu não posso mais ter isso porque a sociedade está assim. Mas, em troca da minha liberdade natural, eu quero a minha liberdade e igualdade civil. Entende a diferença? Então, não existiria uma liberdade de natureza para minha bondade, para minha solidariedade, porque a própria sociedade, né, egoísta, corrupta, não me permite, mas eu posso ter um Estado que possa garantir minimamente que haja igualdade e liberdade civil. Tá? Então, o que ele dizia sobre essa liberdade civil? É a soberania da vontade coletiva. Então, essa vontade coletiva seria para o bem comum, né? Essa palavra, ela vai aparecer em muitos outros pensadores, né? O que é o bem comum? É o coletivo, certo? Então, o que há por trás dessas teorias? Justamente a ideia de que essa contraposição, o que é bom para mim e o que é bom para o coletivo, tá? Então, dentro da ideia de cidadania de Rousseau, eu não posso pensar só em mim enquanto indivíduo, eu preciso pensar que eu já abri mão da minha liberdade natural em troca de uma liberdade civil, e essa minha liberdade civil pressupõe que eu esteja alinhado ao meu coletivo e aos meus concidadãos, correto? Então, na obra dele, o Contrato Social, ele estabelece duas características, a liberdade civil,
não é a liberdade natural, eu não sou plenamente livre, porque isso é impossível, mas eu posso ser livre civilmente, ou seja, que o Estado me garanta uma liberdade mínima, e essa liberdade, gente, só é conquistada a partir da igualdade civil, que é onde ele inspira boa parte do chamado socialismo utópico. Não existiria liberdade sem uma igualdade. Se eu não tenho igualdade de oportunidades, né, então, trazendo para uma realidade, se eu posso dizer que uma pessoa que passa fome, que está na miséria, que não tem casa, que não tem moradia, se ela é livre, eu posso dizer que ela é livre? Né? Então, essa dimensão de liberdade civil pressupõe uma igualdade também civil, ou seja, nós somos iguais juridicamente, nós somos iguais civilmente, nós somos, consequentemente, livres também civilmente. Então, esses princípios de Rousseau vão alimentar tanto o sistema democrático, certo? Porque na nossa Carta Constitucional está assim, nós somos todos iguais o quê? Perante a lei, não é verdade? Em direitos. Então, em oportunidades e direitos, nós somos o quê? Livres, temos uma liberdade, mas essa liberdade ela é condicionada a todo um contexto coletivo também. Eu não posso, a partir da minha liberdade, usar isso somente dentro da minha conjuntura. Eu tenho que trabalhar a minha liberdade a partir das normas, e ela vamos dizer assim, ela é restrita às normas legais, ela é restrita a um coletivo, correto? Bom, dentro disso, vocês podem ver que esses pensadores todos, que os textos deles, gente, o que eu estou fazendo questão de explicar? Os textos deles são comuns no Enem, tá? Vira e mexe aparece um deles, eles são figurinhas carimbadas, justamente porque eles, certo, são os grandes inspiradores do chamado Estado Democrático de Direito, que hoje é o que nós temos, tá? No Brasil e boa parte do mundo predominando. Aí, nós vamos ter essa base aqui, que está aqui do lado do sistema democrático, da igualdade e da liberdade, influenciando a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, quais eram os três temas? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu costumo dizer que a liberdade e a igualdade são as liberdades e igualdades civis, e que a fraternidade foi colocada ali para dar um tom poético, né? Porque de fraterna, a Revolução Francesa não teve nada, não. Então, nós vamos ter uma mudança radical do Estado absolutista para o liberalismo, certo? Nós vamos ter uma mudança. E aí vem a crítica de Karl Marx. Aí olhem o período, olhem por gentileza, o período de Karl Marx. 1818 a 1893. Ora, a Revolução Francesa foi em 1789, né? A Revolução Francesa. Um pouquinho depois aí da morte de Rousseau. Nós vamos ter Karl Marx vivendo, né, em 1779, nós vamos ter 30, 40 e poucos anos, certo, depois, né, da Revolução Francesa, Marx nascendo, então, consequentemente, Marx viveu na sua juventude o auge da colheita do liberalismo, do que foi essa mudança do Estado liberal. A partir do momento em que os reis são decapitados, em que se estrutura uma nova forma de Estado, nós vamos ter uma mudança radical na forma do Estado, né? Com eleições, com novos atores agindo politicamente, com a divisão dos poderes, que era algo estritamente novo, tá? E aí vem a crítica marxista a todas essas teorias, e ele ressalta no seu livro Capital, né, ressaltando que, na verdade, o que muda a sociedade é a luta de classes. E ele vai contando historicamente, né, dizendo, olha, sempre existiu a luta entre escravos e senhores, entre plebeus e senhores, sempre existiu, né, patrícios e plebeus, sempre existiu essa luta, e hoje o que a gente vê é a luta, né, dos trabalhadores e daqueles que não detêm, que detêm os meios de produção, mas que não detêm o trabalho, entre burguesia e proletariado, que assim ele denominou. Então, dentro dessa luta de classes, ele fez uma crítica forte ao chamado Estado liberal. Por quê? Porque a base do Estado liberal é a igualdade e a liberdade, né? São dois pilares. Quando Marx critica, chamando, como eu citei aí no slide, Estado como guarda noturno da burguesia, o que é um guarda noturno? Ele trabalha à noite, ele não trabalha na luz do dia. Então Marx diz, de dia, né, à luz da lei, o Estado, ele é justo, o Estado, ele promove a igualdade e promove a liberdade dos cidadãos. O que ele faz à noite? Né? À noite, na verdade, ele vela os interesses dos mais favorecidos ou vela os interesses da burguesia.
correto? Então, a crítica de Marx, no auge, aí lembrando, o que Marx estava vendo? Marx estava vendo a escalada do liberalismo econômico, com a exploração extrema dos trabalhadores, sem os direitos que eles ainda não tinham, né? Os operários viviam em greves, ou sendo mortos, ou vamos dizer assim, trabalhando exaustivamente nas fábricas, no êxodo rural. Então, precisam ver o que o pensador estava vendo na época. Né? E aí é que ele se revolta e diz: o Estado ele não garante igualdade nem justiça, né? Porque tem pessoas passando fome, tem pessoas sem teto exploradas à exaustão no trabalho. E aí ele propõe uma nova forma de Estado, que ficou conhecido como Estado socialista ou comunista, correto? Então, só para a gente ter aí a base desses conceitos, espero. Até então, nós tivemos a Revolução Francesa. É preciso separar o que é revolução do que é reforma, tá? Revolução, pela própria palavra, é a mudança drástica. E nós tivemos a mudança do absolutismo para o Estado liberal através da Revolução Francesa, né? Com a Revolução Francesa, com a decapitação dos reis e dos seus filhos, não tem mais, põe fim à linha sucessória de sangue e é colocada a linha sucessória através da eleição. Ok, então vamos lá. Mudança drástica de governo. Depois que se estabelece o Estado liberal, o Estado não ficou da mesma forma no início. Como eu falei para vocês, Marx principalmente foi um dos que viveu essa primeira época, e Marx ele vai dizer justamente que é necessário mudar esse Estado. Só que essa mudança radical que ele também propunha com a Revolução Socialista era muito difícil. Você tinha acabado de passar por uma revolução rápida antes, né? Mas pequenas reformas poderiam ocorrer. Então, o que a gente vai chamar, a partir do século XX, são as reformas do Estado moderno, tá? Quando o liberalismo, ele é obrigado a se reinventar, ele é obrigado, tá? A partir do movimento operário, a partir dos movimentos sufragistas, ele é obrigado a se reinventar, tá bom? Então, a história das reformas é opressão, revolução e reforma, né? Como a gente fala, nenhuma vem pelos belos olhos dos trabalhadores, nenhuma vem pelos belos olhos das mulheres, dos negros, nada disso. Sempre vem vamos dizer assim, uma mudança advinda dos movimentos sociais. Então, é a partir dos movimentos sociais, ou como nós vamos ver numa história mais recente, das condições socioeconômicas, que o Estado será levado a reformar-se em atendimento a novas realidades. Nem sempre é necessário esse caos para ver uma mudança, tá? Uma reforma. Nós vamos ver que, às vezes, a condição histórica, ela também impacta. Lembra que lá no nosso primeiro slide da aula passada, nós falamos sobre isso, né? A economia tem um ponto-chave na mudança de Estado. Então, aí, quando muda a economia, quando muda o modo de produção, quando muda o sistema econômico, automaticamente o Estado precisa se reinventar. E essas duas mudanças no plano econômico e no plano político vão gerar uma mudança cultural, que é a mudança nossa enquanto cidadão, de pensamento, de postura, de novos comportamentos, ok? Bom, o que vem, então, na mudança dessas reformas? Nós vamos ter aí, vocês estão vendo, um quadro comparativo, liberalismo, o welfare state, ou Estado do bem-estar social, e o neoliberalismo. Por que a mudança? Tá? O liberalismo foi caracterizado pelo livre mercado, livre concorrência, inspirado nas ideias de Adam Smith. Adam Smith dizia, deixa o mercado se regular, quem produzir o melhor vinho é ele que vai para frente, quem produzir o pior vinho, as pessoas não vão mais comprar e esse vai para frente. Né? Então, a economia se regula. Divisão dos poderes com Montesquieu. Até então, o poder era concentrado no rei absoluto. Nós vamos ter, agora, no Estado liberal democrático, nós vamos ter a divisão desses poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Nessa história do executivo, legislativo e judiciário, certo? Nós vamos ter aí uma harmonia desses poderes para poder gerir a coisa pública, ok? Voto sufrágio, né? O sufrágio aí dos movimentos das sufragistas, né, mulheres famosas, é o direito ao voto. Hoje a gente até desdenha, né, do direito ao voto. Isso é interessante, como a gente deixa de valorizar algumas conquistas. Na época, pessoas deram a vida para poder ter o voto, né? Recomendo também outro filme incrível, As Sufragistas, é um filme fantástico. Mostra a luta das mulheres pelo simples direito de votar. Elas só queriam isso, participar da vida política, né? Muitas foram presas, torturadas, mortas, por querer votar,
Só isso, né? Então, nós vamos ter o liberalismo também, vamos dizer assim, digerindo e se reformando para atender o direito ao voto das mulheres, tá? Igualdade civil com soberania das leis. Lembrem-se, não é igualdade total, nós não somos iguais, nós somos diferentes. O que é a liberdade civil? É que nós todos somos iguais perante a lei, tá certo? Então, perante a lei, nós gozamos de uma igualdade civil, tá? Que deveria nos garantir igualdade de oportunidades. Tá? Então, na nossa Constituição, assim como de vários países também, nós estamos com isso presente. Então, os ideais do liberalismo vieram. Welfare State, tá? Antes de pensar o que é o welfare state, tá? Eu tenho que trazer as causas aqui do porquê que mudou. Bom, o liberalismo trouxe muita coisa interessante. A livre concorrência, a divisão dos poderes, o voto, a igualdade civil, mas por que então que o Estado precisou se reinventar? Por que então a gente não continuou da mesma forma? Um dos grandes pontos da mudança foi o movimento dos trabalhadores, tá, gente? Porque naquela época a livre concorrência gerou um processo, sem essa regulação do Estado nas leis trabalhistas, como hoje existe, gerou uma situação de extrema desigualdade social e de vulnerabilidade da classe trabalhadora. Você pode imaginar que hoje, vamos dizer, nós estamos vendo já no cenário, né, nesse cenário, que muitos trabalhadores informais estão sendo afetados por essa situação do isolamento social. Agora, vocês imaginam que não existisse nada, que ninguém não existisse trabalho de carteira assinada, não existisse nenhum funcionário público, não existisse nada. Se você fosse imaginar que todos nós estaríamos como trabalhadores informais, tá? Só que a questão é a seguinte, nós vamos ter nas empresas, como não havia regulação trabalhista, as empresas podiam contratar quem elas queriam em nome da maximização dos lucros. O que acontecia? Elas contratavam aqueles que aceitavam ganhar menos e em condições piores. Então, o mercado se regulando revelou uma face, né, da liberdade econômica, que é uma face muito cruel, que é da extrema exploração do trabalhador, né, pagando menos as mulheres, empregando crianças, né, que deveriam estar na escola, deveriam ter outras oportunidades, mas para pagar menos, tá? Então, nós vamos ter uma face do liberalismo onde o movimento trabalhador se incorporou, sabe? E foi o grande responsável, junto com outros movimentos, mas foi o grande responsável por fazer com que esse Estado liberal, e aí entenda-se toda a estrutura governamental, executivo, legislativo e judiciário, começasse a trazer para si algumas responsabilidades que eram demandas sociais. Tá? Quando a gente fala em estado do bem-estar social, que vai ser em seguida, ele vem para cá, né? O estado do bem-estar social, o welfare state, nós vamos ter um estado, uma característica do estado como protetor do cidadão e promotor de direitos. Protetor do cidadão. Então, não adianta o Estado balançar a cabeça e dizer, não estou nem aí com o cidadão que perdeu o emprego. Notem que nós, hoje, Brasil, temos essa herança também. O que o governo está fazendo diante dos muitos que estão perdendo emprego, né? Nós vamos ter o auxílio, temos aí o auxílio emergencial, temos o Estado, vamos dizer assim, articulando ações para que não haja perda de empregos, né, dando financiamentos para empresas manterem. Isso é característica de um Estado protetor. Nós, como eu falei antes na aula passada, nós temos o DNA político desse Estado, dessas formas de Estado antigas, passadas. Então, nós vamos ter a característica do welfare state, do Estado protetor, certo? Dizendo assim, não, peraí, a partir do movimento dos trabalhadores, dizendo, opa, nós queremos carteira assinada, nós queremos férias, nós queremos licença maternidade, nós queremos exclusão do trabalho infantil, né? Políticas de previdência, isso é ação de Estado. Tá? Então, é o movimento dos trabalhadores que vai ser, vamos dizer, a grande força motriz de transformação nesse welfare state, certo? Então, o Estado como protetor do cidadão e promotor, redistribuição da riqueza socialmente produzida, e aí, dentro da ideia de Keynes, o que é redistribuição da riqueza? Ora, todos nós recolhemos impostos, aqueles que podem trabalhar e aqueles que não podem trabalhar. Os deficientes físicos que estão numa condição de invalidez, aquelas pessoas que estão numa condição de extrema pobreza, certo? O que o governo faz? Ele redistribui essa riqueza através de programas sociais,
certo? Através de amparos, através de casas de apoio, da assistência social propriamente dita, correto? Isso é característica do Estado do bem-estar social. Ampla participação do Estado na economia, é o Estado regulando mesmo, tá? Regulando as atividades econômicas, se possível até mesmo participando dessas atividades econômicas, como é o caso, por exemplo, que a gente vê na Petrobras, né? O Estado é detentor da Petrobras, é uma atividade de mineração, mas ele está, né, detentor ali. O que acontece, então? O Estado, ele começa a crescer, ele começa a ampliar. E aí nós vamos ter um outro problema. Quando a gente fala, nossa, mas o welfare state eu curti. Professora, eu gostei do welfare state, fantástico. E agora, por que ele acabou? Na verdade, ele não acabou, gente. Tá? O welfare state não acabou. Nós hoje vivemos no nosso Estado, na nossa Constituição, um mix de todos esses tipos de Estado, né, que foram se reformando. O welfare state é uma característica muito forte que inspirou o Brasil, né, o Brasil, ele teve essa pegada, só que os estados que foram nessa linha do welfare state, de uma forma muito mais forte, tiveram um problema, que é o superendividamento do setor público. Aí é que vem um outro problema. Tá, o Estado se reinventa, não, de hoje por diante, vamos amparar, isso é dinheiro. E como diria Margaret Thatcher, não existe dinheiro público a não ser o dinheiro do contribuinte. Como é que eu fortaleço e amplio ações de cunho social? Através de impostos. É daí que vem o dinheiro do Estado para poder chegar onde precisa chegar. Bom, diante disso, um superendividamento do setor público que não acaba com o welfare state, mas que dá uma balançada e faz ressurgir uma nova proposta de Estado chamada neoliberalismo, pela escola austríaca, nos idos da década de 70, certo? Que começam a pensar. Quando a gente fala escola austríaca, nós estamos falando de pensadores, tá? De uma determinada universidade ou região. Então, quando nós falamos do neoliberalismo, eles vão começar a resgatar. Pensadores vão dizer, pera, os estados estão quebrando, né? Os estados estão falindo. Como é que nós vamos fazer? Aí diz, opa, o estado não pode ser grande, reduz o estado. E aí começa um movimento, certo? Começa um movimento muito forte de defesa da redução do Estado. E o que é o chamado redução do Estado? É o Estado mínimo, com participação, como vocês estão vendo aqui, restrita do Estado nas atividades econômicas, redução do investimento nos setores da sociedade, tá certo? E aí nós vamos ter um grande exemplo, como no caso dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos são um bom exemplo disso. Por quê? Porque os Estados Unidos eles vão abraçar a lógica neoliberal e vão reduzir o Estado. Tanto que vocês veem que, por exemplo, se você quiser fazer um curso técnico ou uma faculdade nos Estados Unidos, você precisa pagar. O que é papel do Estado? O papel do Estado é a escola primária e a escola secundária, né? Que é o chamado ali o high school, né, até a educação básica, você chega até ali, depois disso, se você não tiver dinheiro, você não tem o público para estudar, a não ser que faça um financiamento estudantil, que é os moldes do FIES, que hoje atua aqui no Brasil. Então, o Estado encolheu, aqui no Brasil nós não entramos nisso, o Brasil ele não tem essa característica ainda, né, então o Brasil ele tem saúde pública, 100% pública com o SUS, tem universidades públicas, né, então o Estado ele garante pós-graduação, mestrado, doutorado, então nós temos essa característica. O neoliberalismo, ele defende justamente uma concepção de Estado diferente. E aí é que eu chamo a atenção para vocês. Gente, isso não nasce da noite para o dia, são ideias. Tem um porquê. Qual foi o porquê? O superendividamento do setor público. Qual foi a característica agora que vem, tá certo, de tudo isso? O aumento da desigualdade. Então, não sei se vocês acompanharam nos jornais o caso do Chile. No caso do Chile, as pessoas foram para as ruas por conta da previdência. Não existe previdência pública. Se você nunca contribuiu, quando você ficar velho, você não recebe, como é no caso do Brasil, que você recebe o BPC, né, que é uma assistência para aqueles que nunca puderam contribuir devido à alta desigualdade. No Chile, foram para os protestos, por quê? Por causa do aumento da desigualdade social. Então, se a gente fosse falar, hoje coexistem duas formas, uma forma de um Estado social, certo? Que tenta garantir isso, e uma nova lógica neoliberal. E ambas coexistem, tá? No mundo hoje, justamente porque trata-se de visão de Estado, visão de governo, visão de sociedade. Tá? Eu não posso deixar de falar aqui que esse movimento dos trabalhadores não transformou todos os países no welfare state. Alguns foram para a linha inversa, né, que foram para a Revolução Socialista.
Então, nós não podemos dizer que todos os estados caiu o liberalismo e foi para o welfare state ou foi para uma lógica neoliberal. Não. Nós vamos ter que falar também dos países que foram, né, para a lógica de uma revolução socialista. Né? Então, nós vamos ter aqui do ladinho, no canto, né, a foice e o martelo, lembrando que por que da foice e do martelo, né? A foice representava, que é um instrumento de corte de canavial, de canavial não, de lavoura, representava o trabalhador rural, e o martelo representando o operário das cidades. Então, trabalhadores do campo e da cidade unidos, tá? E nessa lógica, na inspiração do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, criou-se a ideia de um ideal, de formar uma ditadura do proletariado, tá? Com ausência de classes sociais, produção e uso igualitário da produção. Ausência de classes, ou seja, não existiria propriedade privada, não existiria algo é meu, algo é seu, não, tudo é de todo mundo. Tá? Gente, é importante ressaltar que isso nunca chegou a ser implementado, tá? De acordo com a concepção original. Os países que se dizem socialistas sucumbiram, certo? E foram para um lado muito mais totalitário do que seguindo as ideias marxistas, tá? Se você fizer um contrapeso, Marx dizia, olha, o Estado, ele dura até o momento da reunião, do confisco das propriedades privadas, redistribui igualitariamente, a partir daí as pessoas têm que começar a trabalhar, a produzir, né, a viver. Isso nunca aconteceu. O que a gente viu em todos os países que se autodeclaram, né, nós vamos ver muito mais uma linha totalitária de um Estado altamente centralizador e a preço das liberdades individuais, né, com o preço das liberdades individuais dos seus cidadãos. Então, é importante dizer isso, tá? Que a gente vê principalmente na Coreia do Norte, né? Nós estamos vendo aqui Rússia, China, Cuba. A China é capitalista. Hoje em dia, a exploração, o título comunista, socialista, só no nome, né? Cuba está numa linha de abertura econômica, eu coloquei aqui. Até mesmo o Estado socialista sofre reformas, tá? Quando vem a Rússia, a Revolução Russa, que depois agrega outros, formando a grande URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e depois uma briga interna, eles quebram, até mesmo o Estado, ele se reinventa, tá? Dentro da própria lógica. E outros estão abrindo para o capital, como abriu China e como Cuba já está permitindo, em alguns casos, a abertura de negócios pelos cidadãos e propriedade privada. Então, a gente começa a ver uma abertura, tá? Que também é a reforma, né, do socialismo e do comunismo. Então, o que leva, vamos dizer, também ao enfraquecimento do socialismo e do comunismo nesses países? As guerras e divisões internas, como no caso das Coreias, tá? E as crises econômicas, tá? Um país que decide optar por esse regime, ele precisaria ter uma fonte, uma produção, um plano muito bom para poder se manter, né? E diante disso, porque há o embargo de outros países, como no caso dos Estados Unidos a Cuba, né? Então, todos esses fatores estão levando a uma reforma do Estado socialista. Só para a gente entender, então, numa revisão zona, tá? Que o welfare state, ou o estado do bem-estar social, foi um processo natural, tá? Assim, ele não foi... o desgaste de qualquer estado é um processo natural. Então, houve o fim das guerras, certo? Com grande miséria. Imagina o fim de uma guerra, gente, né? Imagina o número de viúvas, o número de crianças órfãs, o número de pessoas mutiladas, sem condição de trabalho. Então, essas pessoas precisavam do amparo do Estado. Isso leva a um contrato social, a uma revisão do contrato social liberal, que se transforma na forma de um Estado protetor, que é o Estado do bem-estar social. O welfare state garantiu essa ampliação de muitos direitos conquistados no liberalismo, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, correto? Mas, como a gente falou, também sofre, né, uma necessidade de reforma devido ao alto endividamento público, tá? E o neoliberalismo? Também ele está vigente, o neoliberalismo está vigente, inclusive ele entra aqui e acolá no Brasil como uma política ou outra, é uma visão de mundo, né, como a gente fala, uma visão de sociedade, uma visão de governo, né, e aí vocês veem as manchetes, separei algumas manchetes de jornais do Brasil e do mundo, para que a gente possa ver como é que o neoliberalismo ele está presente, né, só que ele também sofre uma crise, né, nós vemos aqui nova lei para patrão e empregado, o que é isso? O que isso lembra a vocês? Né? A nova lei de negociação entre patrão e empregado. Isso é a cara do livre mercado, do liberalismo ainda, da época lá após a Revolução Francesa.
secretária do MEC defende defende cobrança de mensalidades, né, das universidades. Então, aqui nós podemos ver também uma necessidade de enxugamento, né, do Estado mínimo, privatizações, ou seja, o Estado cuidando somente daquilo que é para cuidar, deixa o mercado se regular, tá? Aí aqui protestos de trabalhadores pela saúde, reforma da Previdência, e a crise ela vem, né? Aqui nos Estados Unidos, a ameaça do coronavírus nos Estados Unidos, onde milhões não têm licença médica nem saúde pública. Então, o neoliberalismo ele também tem seus abalos, tá? Pessoal, não existe o Estado perfeito, tá? É esse o grande desafio hoje, justamente pensar numa forma que consigamos conviver, certo? Garantindo igualdade civil, igualdade, justiça, conseguindo minimamente conciliar interesses. Esse é o grande desafio, tá? Nós hoje vivenciamos vamos dizer, essa queda de braço entre uma lógica de um Estado social e uma lógica neoliberal, e hoje, e o socialista, claro, no mundo, né, que está presente ainda, e todos os três estão em crise, tá bom? Então, só para a gente ilustrar como isso faz parte da nossa vida hoje. Nova reforma? Então, será que a gente vem por aí um novo tipo de Estado? Não sabemos, pode ser que venha, tá? Mas é aquela coisa, eu sempre digo em sala de aula presencialmente que a liberdade, que a nossa democracia é igual ao nosso dedo mindinho, do pé. A gente nunca lembra que ele está aí, a não ser quando a gente topa ele em alguma quina de alguma mesa, de alguma cadeira, aí a gente lembra que ele existe. A gente só sente falta de um direito desses, que hoje é tão banalizado como o voto, a partir do momento que ele, porventura, for retirado. Né? No momento em que ocorre, como ocorrem essas fissuras, né, dentro de um sistema democrático, pode ocorrer o chamado golpe de Estado, como já vivenciamos, como o mundo já vivenciou outras vezes, onde esse direito é retirado, o direito ao voto, né? E aí a gente nota a diferença do que faz esse direito que hoje em dia, infelizmente, é tão desconsiderado, né? Bom, vamos lá para as questões do Enem, então. Se não tem perguntas, eu espero que todos estejam entendendo. Eu fico preocupada se não tem perguntas, se ninguém está entendendo, mas se estiverem entendendo, eu já fico feliz. Professora, chegou uma pergunta aqui da Clara, ela perguntou assim, existe diferença entre comunismo e socialismo? Sim, olha só, na verdade, dentro da lógica marxista, nós teríamos estágios, certo? O socialismo e o comunismo. O que é o socialismo? Primeiro, seria a socialização dos meios de produção, certo? Então, o fim da propriedade privada. Se a gente for pensar em Cuba, vamos imaginar que o governo confiscou as empresas, indústria açucareira, tudo que tinha famílias conduzindo, ele confiscou e tornou-se propriedades do Estado. O comunismo já seria uma outra forma, aí cai as classes sociais, sem propriedade privada não tem rico, não tem pobre, né? Que eu não tenho mais, o outro também não, então estamos todos iguais. Esse é, lógico, o socialismo, a ausência de classes sociais. O comunismo já seria, pela lógica do Marx, um outro estágio, onde os próprios trabalhadores trabalhariam em comum, ou seja, eles trabalhariam e produziriam aquilo ali, aquelas fábricas são deles, eles produzem, eles exportam, eles fazem a distribuição igualitária dos bens e sobrevive já com a necessidade, que seria a ditadura do proletariado, já sem a necessidade dessa figura estatal, correto? O comunismo é a antítese de um capitalismo propriamente dito, porque ele trabalha a partir de uma lógica em que nós trabalhamos de uma forma comunitária, comum, né? Agora, hoje há muitos conceitos, alguns pensadores também dizem sobre isso, né? Porque formou-se o Partido Comunista, né? Então, se desvirtuou. O que eu estou explicando aqui é dentro da lógica da concepção original marxista, certo? Hoje em dia existem os partidos comunistas, né, que defendem essa lógica, e, repito, nunca chegou a ser implementado. O povo morreu no confisco das propriedades privadas. Na hora de redistribuir, ninguém redistribuiu nada, né? E isso acabou se transformando em governos totalitários e um Estado comandado por um partido, formando as chamadas ditaduras comunistas, né? O que é muito ruim, tá? Mas, em tese, é isso, o socialismo, ausência de classes sociais, e o comunismo seria um outro estágio, um estágio onde os trabalhadores poderiam produzir em comum acordo e sobreviver de uma forma comum, né? Sem essa ausência do lucro, essa ausência da propriedade privada, tá bom? Bom, ciências humanas, né, dentro do Enem, aqui só para a gente ver o texto, né, da Política de Aristóteles, como eu falei, vira e mexe, os pensadores estão aqui, tá? E aí ele diz o seguinte, Aristóteles, vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo.
Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo pelo legislador. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, ou seja, de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Notem que Aristóteles está escrevendo aqui uma necessidade, né, do que é justiça, né, que é necessária a justiça, mas o que é essa justiça, e que essa justiça, ou seja, o legislador, as leis deveriam promover a felicidade, ou seja, a característica de uma justiça que nos proporciona a felicidade. O que diz a pergunta? De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme a... Gente, primeiro de tudo, antes da gente responder e interpretar, Aristóteles associa a virtude, tá? Aqui já vemos de cara uma resposta. Aristóteles fez, em sua obra, discorreu a virtude. O que é a virtude? Não é o excesso e nem é a ausência. Ou seja, a coragem é uma virtude. Por quê? Porque ela não é nem a covardia de não fazer nada e nem a pessoa, como diz o bom acriano, doido da baladeira, que faz de tudo, certo? Sem medir a consequência. Então, a coragem e a virtude é o meio termo, é o equilíbrio, tá? Aí o legislador deve agir como? Quando ele fala, ó, o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo, mas a lei deve ter justiça. Vamos lá. Letra A, moral e vida privada. Está falando alguma coisa sobre moral, sobre vida privada nesse texto? Não, tá? Ele nem discorre sobre isso. Virtude e os interesses públicos. Opa, nós estamos falando aqui de bem comum, de sociedade comum, de interesse comum. Ok, interesse comum é interesse público, tá? As leis, elas foram feitas para o coletivo, não para o privado, ok? Utilidade e os critérios pragmáticos. Pragmáticos é da prática, do dia a dia. Não, ele não está falando nada disso. Pelo contrário, está falando de algo a longo prazo. Lógica e os princípios metafísicos. Não, ele escreveu sobre lógica, Aristóteles, em outra obra, mas princípios metafísicos quer dizer, vamos dizer assim, metafísicos. Não é físico, não é palpável, tá? É abstrato, tá? Então, ele não está dizendo nada disso. Razão e as verdades transcendentes. Também não. Então, a nossa resposta é a letra B, porque ele está falando de uma forma muito clara sobre a justiça, e a justiça é uma virtude, tá? E deve ser focada no interesse público. Segunda, de Norberto Bobbio, o texto, estou olhando aqui o Herald, quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Lembra da estrutura do Senado, né? Que a gente comentou. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale dentro da cidadania do ágora, tá? De modo que não existiria cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses, lembrando que não era quando fala qualquer um, não era qualquer um que exista na face da terra, era qualquer um dos cidadãos, tá? Na antiguidade clássica tinha como característica fundamental vamos lá, né? O que a atuação política dos atenienses tinha como característica principal? Vamos lá, o que a democracia ateniense tinha como característica principal? Dedicação altruísta em ações coletivas. Altruísta do altruísmo, né? Do alter, do outro. Não. Eles eram muito práticos, né? Tinha uma separação do que era público do que era privado. Participação direta em fóruns decisórios. Vamos pensar, deixa na caixinha. O que são fóruns, né? De discussão. Lembra o ágora, né? Então você tem que ter em mente o que tem. Ativismo humanista em debates públicos. Humanista? Não mesmo, né? Então, nós não vamos ter esse tipo de ativismo humanista, pelo contrário, né? Ali é uma sociedade escravocrata. Discurso formalista em espaços acadêmicos, tá? Não. Até o espaço acadêmico tinha, né, as universidades, né, onde Platão, Aristóteles discursavam, mas não era nenhuma forma de discurso formalista, né? Tanto que era realizado em praças. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Não existia parlamentar. Naquela época, o Senado era uma composição de conselho, tá? Então, pela
análise, nós vamos aqui na resposta certa, que é a letra B, participação direta em fóruns decisórios, ok? O terceiro texto, tá, é o Império da Boa Sociedade, né, de Matos e Gonçalves, a consolidação do Estado Imperial Brasileiro. Bom, aqui eu já sei que ele vai falar de Brasil, né, o Estado Imperial Brasileiro, então ele vai fazer uma análise pós-império, tá, pós-Brasil Império. Vamos lá. Ele cita o seguinte: uns viam na abdicação de uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Bom, os cachorros aqui estão alardando. Olhem só. Nós temos aqui várias defesas. Note que o texto está começando a dizer, uns diziam isso, uns esperavam da Constituição, uns esperavam que tinha que ser igual a uma república norte-americana. Estavam decidindo o que era o Brasil, né? O que era para ser o Estado brasileiro, né? Então, eles estavam discutindo qual seria o melhor modelo, só que cada um caminhando para um lado. Pode prestar atenção que cada um estava dando uma ideia diferente. Diante disso, a pergunta é a seguinte: o cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. A. Instalação do regime parlamentar. Tem ideias aí sobre isso. B. Realização de consultas populares. Também tivemos aí receitas sobre isso. Indefinição das bases institucionais. Guarda na caixinha. D. Limitação das instâncias legislativas. E E. Radicalização das disputas eleitorais. Gente, o que a gente mais vê aí? É uma indefinição. Quando vários estão discutindo qual é o modelo e com propostas totalmente antagônicas, porque você coloca república e monarquia, são duas propostas completamente distintas, certo? São antagônicos mesmo, e aí você coloca como é que deve ser, se deve ser pela Câmara dos Deputados, se deve ser de forma federativa ou unitária, tá? Então, o Brasil já começa, aí vocês notam pelo texto deles, né, que o Brasil já começa numa ideia já meio indefinida do que ele quer ser. Não é à toa que hoje a gente está do mesmo jeito. Então, indefinição das bases institucionais. Quando não se tem base institucional, política concreta e séria, ocorre isso, como a gente vê na questão do Enem. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruído pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-lo, como se neste depoimento ao The Times, deixa queimar, pena que não foi a casa, podemos nos aquecer agora, não só queríamos algumas batatas, há o fogo ótimo para cozinhá-las. Essa é a fala que um do depoimento deu. Olha só, o texto é Capitão Swig, né, do Rio de Janeiro, e está colocando ali uma ideia, um relato. Bom, nós estamos sabendo, dizendo que não passou nenhuma noite sem que um sitiante tenha seu celeiro, ou seja, alguém que tem um sítio, tenha o seu celeiro com seu mantimento queimado pelo fogo, certo? E esses trabalhadores não estão envolvidos, mas mostraram uma, vamos dizer assim, uma percepção distinta. Eles não foram solidários. Pelo contrário, eles falaram, deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Ou seja, só nisso a gente já nota que a pessoa não fez, mas ela também não se compadece. E ela não se compadece por quê? Ela diz assim, podemos nos aquecer com fogo. Ou seja, essa pessoa, consequentemente, ela não tinha acesso ao que estava no celeiro, tá? Então, nisso aí a gente precisa ver a razão. Bom,
Quando vem a pergunta, diz assim, a revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra do século XIX, foi uma reação ao seguinte processo espacial. Vamos lá, o que pode ter gerado essa raiva, né? Essa, vamos dizer assim, essa falta de empatia ou de solidariedade por parte dos trabalhadores para com alguém que teve o seu celeiro queimado? Primeiro, restrição da propriedade privada? Não, que restringir propriedade privada e não permitir que a pessoa expanda a sua propriedade privada. Segundo, expropriação de terras comunais, será que, porventura, esses trabalhadores que agora estavam trabalhando para esse sitiante não foram destituídos das suas terras e por isso estão dizendo agora que queime? Imposição da estatização fundiária. Estatização fundiária é quando o Estado ele vai, vamos dizer assim, fazer um trabalho fundiário, de dizer, como a reforma agrária, né, como um trabalho de terras, de redistribuição de terras. Não foi isso. Redução da produção monocultora. Não. Redução de produzir só milho, monocultura, uma cultura apenas? Não. Não tem nada a ver com isso. Proibição de atividades artesanais? Também não tem nada a ver com isso. Então, pela lógica, expropriação das terras comunais. O que é expropriar? É você tirar da propriedade de alguém. Propriedade comunal, ou a terra comunal, era terra de comum, né, de comum, colheita, onde as pessoas estavam ali trabalhando. E nós sabemos que na história humana, muitas dessas pessoas foram retiradas para estabelecimento de propriedades privadas. Resposta, letra B. Mais uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo, voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Vamos lá, esse é o texto, né? Está na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aqui está falando sobre uma ação para tentar reduzir com que as pessoas, vamos dizer, que tentar fazer funcionar, né? Então, olha só, uma ação tomada por alguns países pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo para que as pessoas possam estudar e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país. Ou seja, muitos que querem, como Ciência Sem Fronteira, né? Paga lá, vai fazer, estuda fora, essas pessoas possam pagar ao governo voltando para trabalhar no país de origem, ou seja, trazendo essas pessoas de volta, como se fosse uma contrapartida. O governo investe nelas, mas em compensação para elas pagarem aquilo que foi investido para elas, elas voltam e trabalham no país, correto? Então, desburocratizar isso e incentivar pode ajudar. A pergunta vem, as medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico: transferência de refugiados? Não está falando em nenhum momento de refugiados. Deslocamento sazonal, apesar de ser um deslocamento durante um período, né, mas não está se referindo a isso, tá? Movimento pendular, o que é movimento pendular? Vai e vem, né? Dentro da geografia isso é bem explicado. Fuga de cérebros ou fluxo de retorno? Bom, dentro daqui, já que a gente fala de bolsas de estudo, empréstimos para aquele que querem estudar, note que essa é uma situação hoje, atual, né? Então, o que os governos pensam? Que hoje, vamos dizer, por mais que o governo invista e essas pessoas vão para fora, né, elas não voltam para poder contribuir com o país. Tá? Então, uma estratégia para poder permitir que essas pessoas continuem e devolvam esse conhecimento, invistam seu conhecimento no país, é estabelecer uma moeda de troca para que ele possa e que tenha, né, uma medida legal para que ele volte e preste serviço no Brasil. Isso para impedir a fuga de cérebros, que infelizmente hoje em dia é muito comum. E não só pela desburocratização, tá? Infelizmente, muitos vão para fora porque não recebem o investimento devido no país de origem, né? Então, vão para um país que é onde, às vezes, lá eles recebem bolsas de estudos e tudo mais, para poder e acabam ficando lá, e a ciência, a tecnologia e todo o conhecimento que eles têm acabam ficando por lá. Esse é um grande desafio no Brasil de hoje, políticas que permitam que os nossos cientistas e profissionais possam continuar no país, ok?
Vamos para a dimensão cultural. Gente, aqui é só o fim mesmo, né? Não é mais, não tem mais nada tão denso. Aqui é como o processo político e econômico se juntam e impactam nas nossas relações. Aí 3 imagens fortes, né? Para a gente poder pensar como tudo isso impacta a nossa vida e forma uma nova cultura, tá? O movimento social, não estamos falando aqui de movimentos sociais, ONGs, tudo, não é só isso. O movimento social. Né, o movimento da sociedade civil organizada representa a conquista e a ampliação de direitos políticos civis. Gente, o cenário é a sociedade, quando a gente analisa o impacto, a mudança econômica, a mudança política, como a gente analisou no liberalismo, quando a gente analisa no estado do bem-estar social, quando a gente analisa a mudança para o neoliberalismo, é claro que a gente vai ter como pano de fundo os movimentos sociais, e não só aqueles vindos de organizações governamentais, não governamentais, mas o movimento social da própria sociedade, tá? Então, nós temos aí inúmeros exemplos, né, da luta pela educação, pela terra indígena, pelo voto das mulheres, movimento ambientalista, o LGBT. Então, nós temos aí inúmeros exemplos de que, graças ao movimento social, graças ao fato de que não somos estáticos enquanto sociedade, é que hoje nós temos muitos desses direitos, tá? O movimento social muda nossos hábitos, costumes, nossa forma de ver e interagir a sociedade, isso é um fato, tá? Então, e transformam as leis e criam novos padrões sociais. Olha só, o primeiro voto feminino, a colega, né, acho que foi Ana o nome, o primeiro voto feminino no Brasil em 1933, olha só que coisa bacana. Né? Então, o primeiro voto no Brasil, e hoje a gente é natural uma mulher votar, estranho seria se dissesse o contrário, isso é um novo padrão social. A união civil homoafetiva, né? Aí coloquei a foto da Cássia Eller, porque na época dela, que ela faleceu, que ela deixou o filho, foi uma grande briga na justiça para que a companheira ficasse com o filho e também com os royalties, com os bens da Cássia Eller, porque naquela época não existia união civil homoafetiva, não era reconhecida, né? Então ela não tinha parte, não tinha direito na herança. E hoje a gente já vê a forma diferente, né? Nós já vemos a união homoafetiva como uma garantia civil, né? Não tem nada a ver com a questão religiosa, é um direito civil de um cidadão, de um pagador de impostos, né? E a Lei 9.695, que foi o Marco Civil na internet, né? O Marco Civil na internet é uma representação de uma mudança dos novos tempos. Não sei se vocês lembram, mas o caso que deu origem, um dos casos que deu origem foi o caso da Carolina Dickmann, em que a Carolina Dickmann, atriz, teve as suas fotos vazadas e não tinha enquadramento legal para poder punir os criminosos que tinham invadido. Hoje nós temos enquadramento legal para isso. Então, o que significa isso? Uma mudança cultural que abrange as leis e que agora estamos estabelecendo um novo padrão de sociedade, graças a Deus. A pós-modernidade, ela traz novos tempos, nova cultura e novas leis, tá? E muitos dos desafios estão aí postos que eu trouxe para vocês. Consumismo é um grande desafio. Então, nos novos tempos, a modernidade impulsionou o consumismo. Somos o que temos, valemos o que temos e pouco nos importamos com o que somos. E esse consumismo, ele gera um efeito ambiental, né? Tanto da extração dos recursos naturais, quanto da devolutiva na forma de lixo para o meio ambiente, e nós estamos hoje revendo isso na forma da lei. Já há leis sobre isso e cada vez mais aumentando. O amor líquido, eu coloquei entre aspas, em referência à obra de Zygmunt Bauman, sociólogo, o que o amor líquido que ele traz é dentro da modernidade líquida, da sociedade líquida. Ele diz que o amor líquido, na verdade, ele como é que eu posso dizer? Ele é utilitarista. Ele não tem laços firmes. E aí, uma fila de idosos abandonados, e muitos idosos, eu diria que 70% dos idosos que hoje estão abandonados, no lar vicentino, nos lares vicentinos do Brasil e do mundo, eles não são idosos sem família, eles são idosos com família, tá? Que isso torna mais sério. Então, essa pós-modernidade, né, quando o idoso ele deixa de ter uma posição de destaque e passa a ter uma visão, né, a sociedade passa a dar a ele uma visão de carga, de custo previdenciário, de custo para as famílias, né, de inutilidade, acaba gerando esse comportamento social muito danoso. Estudo e trabalho remoto. Hoje estamos aí, plena pandemia, estou aqui, né, de casa também, falando sobre isso. Então, hoje as leis já estão se adaptando para atender a esses novos hábitos de trabalho e de estudo remoto, tá? E a era da pós-verdade com as fake news, né? E tanto que hoje estamos discutindo leis contra fake news.
Ontem eu estava vendo que começou a vigorar no Acre, né, de onde a gente fala, do Acre, a partir de ontem, penalidade, multa para quem compartilhar fake news que venha comprometer a saúde das pessoas, né, pela época, fake news sobre pandemias. Então, nós estamos hoje vivenciando um novo momento, né, criamos novos tempos, novos hábitos, mas esse hábito precisa ser regulado, e as leis é que fazem esse papel para nos enquadrar de novo, né, trazer de novo de volta o trilho. Para finalizar, tem bem pouquinha questãozinha, vou só fechar aqui, tá? Eu vou deixar essas duas e vou passar para a última, tá? Essa daqui é bem tranquila. Eu não vou falar tudo, eu vou falar sobre essa, tá? Que é a última. São 3 só. Esse material eu vou disponibilizar, tá? Fica disponibilizado. Já disponibilizei, na verdade, para o Vitor. Então, fica quem quiser, tiver interesse, tá bom? Fica o material disponível, também vai estar no YouTube, tá? Então, olha só, essa questão aqui, só para a gente ver como é que uma questão cultural entra também. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Descentramento, tirar do centro, do sujeito cartesiano, ou seja, metódico e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre dentro e fora, privado e público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas: família, sexualidade, divisão doméstica do trabalho. E aí a pergunta vem, note que está falando sobre feminismo, e o texto é identidade cultural na pós-modernidade. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua alteração, o que a atuação do movimento citado diz? Subverte os direitos da sociedade, os direitos de determinadas parcelas da sociedade. O feminismo tira direitos de determinadas parcelas da sociedade? Não. O foco é justamente o contrário, né? Então, não. B, abala a relação da classe dominante com o Estado? Não, de forma nenhuma. Não é uma questão política nesse caso diretamente. Constrói a segregação de segmentos populares? Tampouco, né? Então, o feminismo não tem como objetivo isso. Limita os mecanismos de inclusão das minorias? Não, ele tenta incluir. E redefine a dinâmica das relações sociais. Opa, aí nós vamos fazer uma relação com essa palavra descentramento, tá? Então, redefine, porque o que é o feminismo? Perdão. O que é o feminismo? É a mulher no mundo do trabalho, é a mulher votando, é a mulher exercendo cargos de liderança, certo? Então, quando a gente fala no movimento social feminista, estamos falando de conquistas de direitos que vai exigir que o Estado se adeque. A mulher não pode entrar no exército. Por quê? E hoje nós temos coronéis, generais, né, mulheres ocupando altas patentes. Temas de redação do Enem, perdão, temas de redação do Enem abordaram vários temas, tá certo? Que vocês aqui estudando na área de humanas, vocês podem colaborar. Vocês tiveram aqui logo no início a aula da professora de redação, né, ensinando esses temas, e isso passa por abordagens sociológicas, tá? Isso passa. Combate ao uso indiscriminado de tecnologias, democratização do acesso ao cinema no Brasil, tudo isso tem abordagem sociológica. Então, eu me despeço, né, nesse momento, agradecendo a vocês e também chamando a atenção da importância da gente compreender. Lembra, quando for ver um tema de Enem ou de redação, a sociologia está presente, a história está presente, a geografia está presente, todos os conhecimentos, eles se alinham para que você possa escrever sobre. E não dá para escrever sobre se você só sabe o que foi que aconteceu e quando aconteceu. Você precisa saber as causas, você precisa saber as consequências e os impactos para a sua vida, tá? Para poder escrever um tema apropriado, ok? Então, eu me despeço com essa frase: foco no objetivo, força para lutar e fé para a gente vencer, principalmente esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Deu uma aceleradinha no final, mas espero de coração que vocês tenham entendido.